Maria correu até a ponte onde, anos atrás, ela mesma pensou em desistir de tudo e viu uma figura conhecida parada na beirada. Era João. Ele olhava para a água que corria lá embaixo, não com a postura de quem ia pular, mas como alguém procurando respostas no movimento da correnteza. João, ela disse devagar, se aproximando, tu me deu um susto danado. Ele se virou, e ela viu que não eram lágrimas de desespero, mas algo diferente. Maria, tu me achou. Claro que achei. Eu sempre vou te achar. Mas o que João estava fazendo ali? E como Maria conseguiria salvá-lo dessa vez, não de inimigos externos, mas dos demônios que ele carregava dentro do próprio peito? Esta é a continuação da emocionante história. Marido a expulsa de casa por traição. 6 anos depois ela volta com a verdade que muda tudo. Se você ainda não viu essa linda história emocionante da parte 1, o link está na descrição e no card que está aparecendo na tela. Não perca, porque você precisa conhecer desde o início como Maria foi injustamente expulsa de casa e como ela conseguiu reconstruir sua vida e reconquistar sua família. Agora, na parte 2, acompanhe como João, mesmo tendo descoberto a verdade e perdoado Maria, se afunda numa culpa devastadora que ameaça destruir novamente tudo o que eles reconstruíram juntos. Vamos começar a parte 2. Era dezembro de 2017 e a brisa morna da tarde soprava pelo terreiro da propriedade onde Maria e João tinham construído sua nova vida. 3 anos tinham se passado desde o reencontro e a pequena Maria Eulália, agora com 3 aninhos, corria entre as galinhas caipiras rindo que nem passarinho solto. O negócio da família prosperava. Os ovos orgânicos eram disputados em 3 cidades vizinhas e a renda permitia uma vida digna e tranquila. Mamãe, olha! A menina gritou, mostrando um ovo ainda quentinho que tinha acabado de pegar do ninho. A galinha Chiquinha botou mais um. Maria sorriu, secando as mãos no avental de chitão que usava enquanto preparava o almoço. Muito bem, minha princesa. Leva lá para o papai ver. João estava sentado na varanda olhando os filhos mais velhos que voltavam da escola. Pedrinho, agora com 18 anos, tinha crescido e virado um rapaz forte, falando em fazer faculdade de veterinária no ano que vem. Joãozinho, com 16, ajudava no negócio da família e sonhava em ser agrônomo. Papai! Maria Eulália correu para os braços de João, mostrando o ovinho. Olha o que eu achei! João pegou a filha no colo, mas Maria notou que o sorriso dele não chegava nos olhos. Fazia uns tempos que ela vinha percebendo isso, uma tristeza que João carregava no peito, mesmo nos momentos mais felizes da família. Muito bom, minha florzinha, ele disse baixinho, beijando a testa da menina. Tu é uma boa ajudante do papai. Na hora do almoço, a família se reuniu ao redor da mesa de madeira que João tinha feito com as próprias mãos. Maria tinha preparado galinha caipira com pirão, feijão verde e farofa, uma comida que cheirava a lar e lembrava os domingos felizes de antigamente. Pai, Pedrinho disse, servindo-se de feijão. O professor de biologia disse que nosso método de criação é um dos melhores da região. Ele quer trazer uns alunos aqui para conhecer. É mesmo, pai. Joãozinho completou animado. A gente podia até cobrar uma visitinha, fazer uma renda extra. João mastigava devagar, como se a comida não tivesse gosto. Sei não, meninos. A gente já tem trabalho demais. Maria olhou para o marido, percebendo aquele jeito dele de se esquivar de qualquer coisa que pudesse trazer alegria ou reconhecimento. Era como se ele não se achasse merecedor de nada bom que acontecesse. João, ela disse carinhosa, seria bom para os meninos mostrarem o trabalho deles. Eles têm orgulho do que a gente construiu aqui. Orgulho? João repetiu a palavra como se ela queimasse na boca. Sei não se é para ter orgulho de coisa nenhuma. Um silêncio estranho caiu sobre a mesa. Os meninos se entreolharam, não entendendo por que o pai sempre reagia assim quando falavam dos sucessos da família. Papai, Maria Eulália perguntou inocente, por que o senhor fica triste quando a gente fica alegre? A pergunta da menina ecoou na sala como um tiro certeiro. João engasgou com a comida, levantou da mesa de repente e saiu para o quintal, deixando toda a família preocupada. Mãe, Pedrinho sussurrou, o que está acontecendo com o pai? Ele anda muito estranho. Maria suspirou, tentando encontrar palavras que não machucassem os filhos. Teu pai tem algumas mágoas antigas, meu filho, mas vai passar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Maria encontrou João sentado na beirada da cama, olhando para o nada.
Ela se aproximou devagar, como quem se aproxima de um bicho ferido. João, a gente precisa conversar. Sobre o que, Maria? Sobre essa tristeza que tu carrega? Sobre esse jeito de se afastar da gente quando deveria estar feliz? João balançou a cabeça, passando as mãos no rosto cansado. Tu não entende, Maria. Tu perdoa fácil demais. Tem coisas que não merecem perdão. Que coisas, João? Ele olhou para ela com os olhos cheios de dor. Eu destruí nossa família uma vez. Expulsei tu de casa grávida, na chuva, sem nada. Separei os meninos da mãe deles. Matei... A voz dele falhou. Matei nosso bebê por causa da minha estupidez. João, para com isso. A gente já conversou sobre... Não, Maria. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. A gente não conversou nada. Tu só me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. Como é que eu posso ficar feliz sabendo do mal que fiz? Maria sentiu o coração apertar. Ela sabia que essa conversa ia chegar um dia, mas não imaginava que a dor de João estava tão funda assim. João, se tu continuar se punindo desse jeito, tu vai acabar destruindo nossa família de novo. Só que dessa vez por dentro. Ele parou de andar e olhou para ela, os olhos vermelhos. Talvez seja melhor assim. Talvez vocês sejam mais felizes sem mim. Foi aí que Maria entendeu que a batalha não tinha acabado. Na verdade, uma nova guerra estava começando. Não contra inimigos de fora, mas contra as dificuldades que João carregava dentro do peito. E ela não sabia se dessa vez conseguiria vencer. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora, vamos continuar essa história emocionante. 3 da manhã. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado que só existe na madrugada do sertão, quando até os grilos param de cantar. Maria acordou sobressaltada, o coração batendo descompassado. Do lado dela, na cama, o espaço de João estava vazio e frio, como se ele nunca tivesse se deitado. João? Ela chamou baixinho, passando a mão no lençol gelado. Nada. Ela se levantou devagar, tentando não acordar Maria Eulália, que dormia no berço ao lado da cama. Os pés descalços tocaram o chão frio de cimento, e ela seguiu o corredor escuro até a sala. Por um momento, achou que ele tinha saído para o terreiro fazer as necessidades, mas quando olhou pela janela, viu uma luz fraca vinda da varanda. Era João, sentado na cadeira de balanço que ele mesmo tinha feito anos atrás, com a cabeça enterrada nas mãos. A luz da lua cheia descia sobre ele feito um holofote divino, e Maria pôde ver que os ombros dele tremiam. Ela ficou parada ali, sem saber se devia se aproximar ou deixar ele chorar sozinho. Fazia 3 noites seguidas que encontrava ele assim, acordado de madrugada, lutando contra fantasmas que só ele podia ver. Meu Deus, ela sussurrou uma oração silenciosa. Me ajuda a entender o que está acontecendo com o coração dele. João não percebeu que ela estava ali. Ele falava sozinho, baixinho, como quem conversa com o vento. Eu devia ter sabido, ele murmurava, balançando para frente e para trás. 8 anos casado com ela, 8 anos vendo ela acordar toda manhã, e eu não percebi que estava carregando meu filho na barriga. Maria sentiu uma dor aguda no peito. Ele estava revivendo aquela noite terrível de agosto de 2004, quando ela foi expulsa de casa. Que tipo de homem eu sou? João continuou falando com a noite. Que tipo de pai expulsa a mãe dos filhos sem nem ouvir o que ela tinha para dizer? As palavras dele cortavam o ar frio como navalha afiada. Maria quis correr para os braços dele. Quis dizer que não importava mais, que o passado tinha ficado para trás. Mas ela sabia que naquele momento, João precisava conversar com a própria consciência. Ela estava grávida. Ele chorou mais forte. E eu botei ela para fora que nem um cachorro sem dono. Na chuva, João. Na chuva fria, carregando meu filho no ventre, e eu nem dei uma chance para ela explicar. Maria encostou na parede, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto. Era doloroso ouvir, mas ela precisava entender a profundidade da ferida que João carregava. Meu filho morreu por minha causa, ele soluçou. Morreu antes mesmo de nascer, porque o pai dele foi um covarde que acreditou em mentira. Que pai eu sou? Que homem eu sou? Ela não aguentou mais ficar escondida. Caminhou devagar até a varanda, fazendo barulho de propósito para os pés dele não se assustarem. João? Ele levantou a cabeça rapidinho, tentando esconder as lágrimas com as costas da mão. Maria? O que tu tá fazendo acordada? A mesma coisa que tu, lembrando de coisas que deviam ficar no passado.
Ela se sentou na cadeira ao lado dele, pegando uma das mãos calejadas de João entre as suas. Tava gelada, tremendo. Tu ouviu o que eu estava falando? Ouvi sim, e quero que tu me escute agora. Ela se virou para olhar nos olhos dele. João, tu não matou nosso bebê. Francisca matou. A mentira dela, a maldade dela, a ganância dela. Mas quem acreditou na mentira fui eu, Maria. Quem te expulsou de casa fui eu. E quem se arrependeu foi tu também. Quem pediu perdão foi tu. Quem reconstruiu a família foi tu. João balançou a cabeça, teimoso. Arrependimento não traz bebê morto de volta, Maria. Não traz mesmo. Mas pode impedir que a gente estrague a vida dos filhos que estão vivos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o canto distante de um bem-te-vi madrugador. O céu já começava a clarear no horizonte, pintando as nuvens de um rosa pálido. João, Maria disse devagar, tu sabe por que eu te perdoei tão fácil? Porque tu tem um coração bom demais. Não, foi porque eu entendi que tu foi vítima também. Vítima da mentira de Francisca, vítima da própria bondade de acreditar na irmã. João olhou para ela, os olhos ainda vermelhos. Como é que tu consegue ver as coisas assim? Porque eu passei 6 anos no inferno, João. 6 anos catando lixo, dormindo debaixo de ponte, perdendo meu bebê sozinha na madrugada. E sabe o que eu aprendi? Ele balançou a cabeça. Aprendi que tem 2 tipos de sofrimento. O que te destrói e o que te constrói. O meu me construiu, mas o teu tá te destruindo. Maria, eu não consigo parar de pensar naquela noite. Eu sonho com isso toda noite. Vejo tu saindo de casa na chuva, vejo os meninos chorando, vejo o bebê. Tu vê o bebê? João assentiu, a voz falhando. Eu sonho que ele tá me chamando de pai, mas eu não posso tocar nele porque eu não mereço. Maria sentiu o coração se despedaçar. João, meu amor, tu tá se punindo por uma coisa que nem era tua culpa. Francisca plantou aquela mentira tão bem que qualquer homem no teu lugar teria acreditado. Mas eu devia ter confiado em tu. Devias. Mas não confiou porque foi enganado. Tem diferença entre erro e maldade, João. O sol já estava nascendo quando eles entraram para dentro de casa. João foi direto para o banheiro lavar o rosto, tentando esconder os sinais de que tinha passado a noite chorando. Mas Maria sabia que aquela conversa não tinha resolvido nada. Só tinha mostrado o tamanho do buraco que existia na alma dele. Na hora do café da manhã, quando as crianças acordaram, João tentou fingir normalidade. Mas Pedrinho, que sempre foi observador, percebeu alguma coisa. Pai, o senhor tá bem? Seus olhos tão meio vermelhos. Tô sim, meu filho. É só cansaço. Joãozinho olhou para o pai, depois para a mãe, sentindo que tinha algo diferente no ar. Pai, por que o senhor não conta pra gente quando tá triste? A gente pode ajudar. João parou de mastigar o pão com manteiga, olhando para os filhos com uma expressão de dor que ele tentava esconder. Vocês já me ajudam só de existir, meus meninos. Mas, pai, Maria Eulália disse, subindo no colo dele, se o senhor tá triste, eu posso fazer carinho no seu cabelo. A mamãe disse que carinho cura tudo. João abraçou a filha pequena, mas Maria viu quando ele fechou os olhos apertado, como se tivesse sentindo uma dor física. Era como se a inocência e o amor dos filhos machucassem ele ainda mais, lembrando do filho que nunca conheceu. Depois que as crianças saíram para a escola e para brincar no quintal, Maria encontrou João parado no meio da cozinha, olhando para uma fotografia velha que ele tinha tirado da gaveta. Era uma foto da família antiga. Ela, João, Pedrinho pequeno e Joãozinho bebê, tirada poucos meses antes da carta fatídica chegar. Todos sorrindo, felizes, sem saber da tragédia que estava por vir. Tu sabe o que mais me mata, Maria? Ele disse sem levantar os olhos da foto. O quê? É saber que a gente era feliz. A gente era uma família feliz. E eu destruí tudo por causa de uma folha de papel. Maria se aproximou dele, vendo a foto por cima do ombro. Era doloroso ver aquela imagem. Eles eram tão jovens, tão inocentes, tão cheios de sonhos. João, a gente pode ser feliz de novo. Pode. Ele olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Mesmo depois de tudo que eu fiz, mesmo sabendo que eu matei nosso filho, tu não matou ninguém, João. Matei sim, Maria. E a pior parte é que eu nem tive a chance de pedir perdão a ele, nem tive a chance de dizer que amava ele. Foi aí que Maria entendeu que o problema era maior do que ela imaginava. João não estava apenas se sentindo culpado. Ele estava se sentindo indigno de qualquer felicidade, de qualquer amor, de qualquer coisa boa que a vida pudesse oferecer.
E se ela não fizesse alguma coisa rápido, ia perder o marido não para a morte, mas para uma culpa que estava comendo ele vivo por dentro. Janeiro de 2018 chegou com um calor danado, daqueles que fazem a terra rachar e os bichos procurarem sombra. Fazia 3 semanas que Maria tinha encontrado João chorando na madrugada, e desde então ele parecia ter se afundado ainda mais naquela tristeza que carregava no peito. Era meio-dia, quando Pedrinho chegou da cidade, onde tinha ido resolver uns papéis da faculdade. O rapaz entrou em casa suando, jogou a mochila no chão e foi direto procurar o pai. Pai, onde o senhor tá? Encontrou João no galinheiro, mexendo na ração das galinhas com uma lentidão que não era normal nele. O homem que antes trabalhava com energia e disposição, agora parecia carregar o mundo nas costas. Pai, eu trouxe uma notícia boa da cidade. João nem levantou a cabeça. Que notícia? O professor da universidade quer fazer uma parceria com a gente. Disse que nosso método de criação orgânica pode virar um projeto de pesquisa. A gente pode ganhar uma grana boa com isso. Sei. Pedrinho ficou esperando uma reação, mas João continuou mexendo na ração como se não tivesse ouvido direito. Pai, o senhor não está feliz? É uma oportunidade grande para a família. Pedrinho, João finalmente olhou para o filho e o rapaz se assustou com a tristeza que viu nos olhos do pai. Tem coisas na vida que a gente não merece. Como assim, pai? João suspirou, limpando as mãos no pano que carregava na cintura. Tu é novo, meu filho, não entende certas coisas. Então me explica. O senhor anda diferente, triste, distante da gente. A mãe fica preocupada. Maria Eulália pergunta por que o papai não brinca mais com ela. Eu brinco sim. Não, pai. O senhor finge que brinca. Tem diferença. A observação de Pedrinho caiu como um tapa na cara de João. O menino tinha razão. Ele estava apenas cumprindo os movimentos de ser pai, mas o coração dele não estava presente. Pedrinho tem coisas que um filho não precisa saber sobre o pai. Que coisas? João olhou para o filho mais velho, aquele rapaz de 18 anos que estava virando homem, e sentiu uma dor imensa no peito. Como explicar para um filho que o pai dele tinha sido covarde? Como contar que por causa da sua estupidez, eles tinham perdido um irmãozinho? Teu pai já errou muito na vida, meu filho. Todo mundo erra, pai. O senhor mesmo sempre disse isso pra gente. Mas tem erros que não têm perdão. Pedrinho se aproximou do pai, tentando entender o que estava acontecendo. Pai, o senhor está falando daquele tempo que a mamãe foi embora? João ficou tenso. Quem te contou sobre isso? Ninguém contou, pai, mas eu não sou bobo. Eu tinha 11 anos quando a mamãe voltou. Lembro de tudo. Lembro que vocês se separaram por causa de uma mentira da tia Francisca. Tu lembra? Lembro sim. E lembro também que vocês se acertaram, que viraram uma família de novo, que tiveram Maria Eulália. Mas tu não sabe de tudo, Pedrinho. Então me conta. João balançou a cabeça, caminhando em direção à sombra de uma árvore. O calor estava insuportável, mas não era nada comparado ao fogo que queimava dentro do peito dele. Pedrinho, quando eu expulsei tua mãe de casa, ela estava grávida. O rapaz parou de andar, como se tivesse levado um choque. Grávida, de 2 meses. E eu nem sabia. Botei ela para fora na chuva, grávida do meu filho. E por causa disso, ela perdeu o bebê. Pedrinho sentiu as pernas bambas. Pai, tu vê agora por que eu não mereço felicidade? Por que não mereço ter uma família boa, um negócio próspero? Eu matei meu próprio filho por causa da minha burrice. Pai, pare com isso. Pedrinho se aproximou segurando nos ombros de João. O senhor não matou ninguém. Quem fez mal foi a tia Francisca. Mas quem acreditou na mentira fui eu. Quem escolheu não confiar na mulher fui eu. E quem se arrependeu foi o senhor também. Quem pediu perdão, quem reconstruiu a família. Isso não traz meu filho de volta, Pedrinho. O rapaz ficou calado por um momento, processando tudo o que tinha ouvido. Quando falou, foi com uma maturidade que surpreendeu até ele mesmo. Pai, o senhor quer saber o que eu penso? João olhou para o filho sem responder. Eu penso que esse irmãozinho que a gente perdeu não ia querer ver o pai dele sofrendo assim. Não ia querer que por causa dele a família que sobrou ficasse destruída. Pedrinho, não, pai, me deixa falar. O senhor sempre ensinou pra gente que o passado serve para aprender, não para se punir. Por que o senhor não segue o próprio conselho? João sentiu os olhos marejarem. Porque é diferente quando a gente é o culpado, meu filho. Mas o senhor não é o único culpado. E mesmo que fosse, ficar se punindo não vai mudar nada. Só vai fazer mais gente sofrer. Naquele momento,
Joãozinho apareceu correndo, com Maria Eulália nos braços. Pai, pai. A Eulália caiu e ralou o joelho. Ela tá chorando, quer o Senhor. João olhou para a filhinha de 3 anos que estendia os bracinhos para ele, com os olhos cheios de lágrima. Por um segundo, hesitou, como se não se achasse digno de consolar a própria filha. Papai, a menina choramingou. Dói. João pegou a filha no colo, mas Pedrinho notou que ele fazia isso meio automaticamente, sem o carinho de antes. Vamos limpar esse machucado, ele disse, caminhando em direção à casa. Quando chegaram na cozinha, Maria estava preparando o almoço. Ela viu a cena, João cuidando do joelho da filha, mas com aquele jeito distante que tinha se tornado comum. O que aconteceu? Ela perguntou. Ela caiu brincando, Joãozinho explicou. Mas não foi nada sério. Maria pegou o iodo e o algodão, mas quando foi ajudar João a limpar o ferimento, notou que as mãos dele tremiam. João, tu tá bem? Tô, mas não tava. João olhava para a filhinha machucada e só conseguia pensar no filho que nunca nasceu, que nunca teve a chance de ralar o joelho, de chorar no colo do pai, de ser consolado. Papai, Maria Eulália disse quando ele terminou de limpar o machucado. Por que o senhor não me dá beijinho no dodói? A mamãe sempre dá. João ficou parado, olhando para a filha. A inocência dela, a confiança total que ela tinha nele, doía mais que qualquer coisa. Dá, pai, Joãozinho incentivou. Beijinho do pai cura mais rápido. Mas João não conseguiu. Algo dentro dele, uma voz cruel que dizia que ele não merecia ser pai de ninguém, impediu que ele fizesse aquele gesto simples. O papai tá cansado, minha princesa. Maria Eulália olhou para o pai com uma tristeza que partiu o coração de todo mundo na cozinha. Era a primeira vez que João negava carinho a ela. Tá bom, ela disse baixinho, descendo do colo dele. Maria sentiu o sangue gelar. Ela viu quando a filhinha se virou para os irmãos, procurando o afeto que o pai não conseguia dar. Pedrinho dá beijinho no meu dodói? Claro, princesa. Pedrinho beijou o joelho da irmã com todo o carinho do mundo, mas o estrago estava feito. João tinha se afastado da própria filha, e isso era um sinal de que a situação estava saindo do controle. Naquela tarde, depois que João saiu para cuidar das galinhas, os 3 filhos se reuniram no quarto de Pedrinho. A gente precisa conversar, Pedrinho disse para os irmãos. Sobre o pai? Joãozinho perguntou. Sobre o pai. Vocês não estão vendo como ele tá diferente? Tô vendo sim, Joãozinho respondeu. Ele mal fala com a gente, não brinca mais, fica com cara de quem perdeu um ente querido. Talvez tenha perdido mesmo, Pedrinho disse pensativo. Como assim? Ele me contou uma coisa hoje. Pedrinho relatou para os irmãos a conversa que tinha tido com o pai sobre o bebê perdido. Joãozinho ficou em silêncio, processando a informação. Maria Eulália, mesmo pequena, parecia entender que algo muito sério estava acontecendo. Então a gente tinha um irmãozinho? Ela perguntou inocente. Tinha, princesa, mas ele foi pro céu antes de nascer. E o papai tá triste por isso? Tá, muito triste. Mas por que ele não brinca mais com a gente? A gente não foi pro céu. A pergunta da menina ecoou no quarto como um grito de socorro. Ela tinha colocado o dedo na ferida. João estava tão concentrado no filho que perdeu que estava perdendo os filhos que tinha. A gente precisa ajudar ele, Joãozinho disse. Mas como? Pedrinho perguntou. Como é que a gente ajuda alguém que não quer ser ajudado? Naquela noite, na hora do jantar, a família se reuniu à mesa, mas o clima estava pesado. João comia em silêncio, perdido nos próprios pensamentos. Maria tentava manter uma conversa normal, mas era difícil. João, ela disse carinhosa, os meninos estavam falando que queriam fazer uma pescaria no açude no fim de semana. Que tu acha? Sei não, Maria. Tenho muito trabalho. Pai, Joãozinho tentou. Faz tempo que a gente não faz nada juntos. Juntos pra quê? João olhou para o filho com uma expressão vazia. Para fingir que somos uma família feliz? O silêncio que caiu sobre a mesa foi ensurdecedor. As crianças se entreolharam, assustadas com a rispidez do pai. João, Maria disse baixinho, as crianças não têm culpa do que aconteceu no passado. Eu sei disso. Então por que tu tá punindo elas? João largou o garfo no prato, fazendo barulho. Eu não tô punindo ninguém. Tá sim, pai, Pedrinho disse com coragem. O senhor tá se afastando da gente, não demonstra mais carinho. Age como se a gente fosse um fardo. Pedrinho, não fala assim com teu pai. Maria tentou intervir. Não, mãe, alguém precisa falar. O rapaz olhou direto nos olhos de João.
Pai, eu entendo que o senhor se sinta culpado pelo que aconteceu, mas a gente não pode pagar pelo erro que o senhor acha que cometeu. João se levantou da mesa bruscamente. Tu não entende nada, menino. Então me explica. Me explica por que minha irmãzinha de 3 anos tem que crescer achando que o pai não gosta dela. Eu gosto dela. Então demonstra. Para de se afundar nessa culpa e volta a ser nosso pai. João olhou para o filho mais velho, depois para os outros, depois para Maria. Todos olhavam para ele com uma mistura de amor e desespero. Vocês não entendem, ele disse com a voz quebrada. Eu não sei mais como ser pai. Não sei mais como ser feliz. Não sei se mereço ser. E saiu da sala deixando a família destroçada. Mais tarde, quando todos já tinham se deitado, Maria Eulália veio gatinhando para a cama dos pais. Mamãe, ela sussurrou, por que o papai não gosta mais da gente? Maria abraçou a filhinha, sentindo o coração se despedaçar. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai dela estava se afogando numa culpa que ela nem entendia? Ele gosta sim, minha princesa. O papai só tá com o coração doente. Então a gente leva ele no médico. Não é médico de corpo, meu amor. É médico de alma. E naquela noite, Maria soube que precisava fazer alguma coisa urgente, antes que a culpa de João destruísse não só ele, mas toda a família que eles tinham reconstruído com tanto amor. Fevereiro de 2018 chegou trazendo chuvas fortes e um clima pesado que parecia espelhar o estado da família. Fazia 2 semanas desde aquela conversa difícil na mesa de jantar e João tinha se afundado ainda mais naquele buraco escuro que ele mesmo tinha cavado. Maria acordou numa manhã de sábado e estranhou o silêncio da casa. Normalmente, aos sábados, a família se reunia para um café da manhã especial. Ela fazia cuscuz com ovos mexidos, João contava histórias para os meninos e Maria Eulália ficava no colo dele pedindo mais um pedacinho de rapadura. Mas naquele sábado, não tinha história, não tinha risada, não tinha aconchego. João tinha saído de madrugada para o trabalho, evitando o café em família, e as crianças comeram em silêncio, sentindo o peso daquela ausência. Mãe, Joãozinho disse, mexendo o açúcar no café com leite, por que o pai não come mais com a gente? Ele está trabalhando muito, meu filho. Não é isso, mãe, Pedrinho interveio. O senhor sabe que não é isso. Maria suspirou, olhando para os filhos. Eles não eram mais crianças pequenas para aceitar qualquer explicação. Pedrinho já era um rapaz de 18 anos. Joãozinho tinha 16 e era esperto demais para a idade. Só Maria Eulália ainda vivia na inocência dos seus 3 aninhos. Meninos, o pai de vocês está passando por um momento difícil. Que momento, mãe? Joãozinho insistiu. A gente tem direito de saber o que está acontecendo com nossa família. Maria olhou para a mesa, para os pratos meio vazios, para o lugar vazio onde João deveria estar sentado. Como explicar para filhos adolescentes que o pai dele estava se afogando numa culpa que nem ela conseguia tirar dele? O pai de vocês se sente culpado por coisas que aconteceram no passado. Sobre o bebê que a gente perdeu? Pedrinho perguntou baixinho. Maria assentiu, entre outras coisas. Mas mãe, Joãozinho disse com a sabedoria dos seus 16 anos, se ficar remoendo o passado, a gente nunca vive o presente. Eu sei, meu filho, mas às vezes a dor é tão grande que a pessoa não consegue enxergar mais nada. Maria Eulália, que tinha ficado calada até então, levantou os olhinhos para o rosto da mãe. Mamãe, se eu desenhar um coração bem bonito para o papai, ele fica feliz? O coração de Maria se apertou. Claro, minha princesa, o papai vai adorar. Mas ela sabia que não seria um desenho que ia curar a ferida de João. Ele estava num lugar tão escuro que nem a luz do amor dos filhos conseguia chegar até ele. Depois do café, Maria foi procurar o marido. Encontrou ele no galpão onde guardavam a ração das galinhas, sentado num canto, olhando para uma caixa velha que ela não tinha visto antes. João, o que é isso? Ele levantou a cabeça e ela se assustou com o estado dele. Os olhos vermelhos, o rosto abatido, a barba por fazer há dias. Parecia um homem que tinha desistido de viver. São coisas do papai, ele disse com a voz rouca. Achei ontem quando estava organizando as ferramentas. Maria se aproximou e viu que dentro da caixa tinha fotografias antigas, alguns papéis amarelados e um sapatinho de bebê. Meu Deus, ela sussurrou. Era meu, João disse, pegando o sapatinho pequeno com as mãos trêmulas. Papai guardou por todos esses anos. Maria sentiu os olhos marejarem. O sapatinho era tão pequeno,
tão delicado, que cabia na palma da mão. João, tu sabe o que eu fico pensando, Maria. Ele olhou para ela com uma dor que cortava a alma. E fico pensando que nosso bebê nunca teve um sapatinho desses. Nunca teve a chance de dar os primeiros passinhos, de aprender a andar, de correr atrás dos irmãos. João, para com isso. Não posso parar, Maria. Não consigo tirar isso da cabeça. Ele segurou o sapatinho contra o peito. Eu sonho com ele todas as noites. Sonho que ele está tentando andar, mas eu não posso ajudar porque não mereço ser pai dele. Maria se ajoelhou ao lado de João, tentando encontrar palavras que pudessem consolá-lo. Mas como consolar alguém que não queria ser consolado? João, nosso bebê não estava sofrendo. Ele foi para um lugar melhor antes de conhecer a dor deste mundo. Mas ele não conheceu o amor também, Maria. Não conheceu o colo do pai, o carinho da mãe, as brincadeiras com os irmãos. Ele conheceu sim. Enquanto estava dentro de mim, ele sentiu todo o amor que eu tinha por ele. E o meu amor? Como é que ele ia sentir o meu amor se eu nem sabia que ele existia? A pergunta de João ecoou no galpão como um grito de dor. Maria entendeu que ele não estava apenas sofrendo pela perda do bebê. Ele estava sofrendo por não ter tido a chance de amar esse filho. João, tu pode amar ele ainda. Pode guardar ele no coração, pode honrar a memória dele sendo um pai melhor para os filhos que ainda tem. Não posso, Maria. Toda vez que olho para Pedrinho, para Joãozinho, para Maria Eulália, eu vejo o filho que não está aqui. Vejo o lugar vazio na mesa, a cadeira que nunca vai ser ocupada, os abraços que nunca vai dar. Maria sentiu o coração se despedaçar. João estava tão perdido na dor que não conseguia mais ver a família que tinha na frente dele. João, escuta o que eu vou te dizer. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Nossos filhos precisam do pai deles. Maria Eulália está crescendo achando que tu não gosta dela. Pedrinho e Joãozinho estão virando homens, sem o exemplo do pai. Tu tá destruindo a família que ainda tem por causa da que perdeu. Eu sei, Maria. Eu vejo o mal que tô fazendo, mas não consigo parar. Então busca ajuda. Que ajuda? Médico não cura remorso. Não, mas pastor sim, oração sim. A palavra de Deus sim. João balançou a cabeça. Deus não perdoa quem mata os próprios filhos. Tu não matou ninguém, João. Matei sim, ele gritou, se levantando bruscamente. Eu matei meu filho quando escolhi acreditar numa mentira, em vez de confiar na minha mulher. Eu matei ele quando botei tu pra fora de casa grávida. Eu matei ele com minha falta de amor, minha falta de confiança, minha covardia. As palavras de João ecoaram no galpão como tiros. Maria nunca tinha visto ele tão desesperado, tão perdido. João, por favor. E sabe o que é pior, Maria? É que agora eu tô matando os outros filhos também. Tô matando o amor que eles têm por mim. Tô matando a alegria da nossa casa. Tô matando a família que a gente construiu. Então para de matar! Maria gritou também, perdendo a paciência. Para de se afundar nessa culpa e volta a viver. Volta a ser pai. Volta a ser meu marido. João olhou para ela e por um momento Maria viu uma fagulha de esperança nos olhos dele. Mas logo a escuridão voltou. Eu não sei mais como, Maria. Não sei mais como ser feliz sabendo do que fiz. Aprende de novo. Aprende com nossos filhos, que amam tu do jeito que tu é. Aprende comigo, que te perdoei de coração. Aprende com Deus, que perdoa qualquer pecado para quem se arrepende de verdade. E se eu não conseguir? A pergunta ficou no ar como uma ameaça. Maria entendeu que João estava chegando num ponto perigoso, onde a culpa podia levá-lo a tomar decisões irreversíveis. Tu vai conseguir, porque eu vou te ajudar. Nossos filhos vão te ajudar. E Deus vai te ajudar. Naquela tarde, enquanto João dormia uma soneca pesada no quarto, exausto de tanto sofrer, Maria reuniu os filhos na sala. Meninos, eu preciso da ajuda de vocês. Pra quê, mãe? Pedrinho perguntou. Pra salvar teu pai. Como assim? Joãozinho ficou preocupado. Teu pai tá muito doente. Não do corpo, mas da alma. E se a gente não fizer alguma coisa, ele pode se perder completamente. O que a gente pode fazer? Pedrinho quis saber. Mostrar para ele que ele é amado. Mostrar que vocês precisam dele. Mostrar que nossa família não é completa sem ele. Mas como, mãe? Joãozinho perguntou. Ele nem conversa mais com a gente direito. A gente vai ter paciência. Vai mostrar amor mesmo quando ele não conseguir retribuir. Vai estar presente mesmo quando ele se afastar. Maria Eulália, que tinha ficado quietinha brincando com uma boneca, levantou e foi até a mãe. Mamãe, eu fiz o desenho pro papai. O coração bem bonito que eu falei.
Ela mostrou um papel onde tinha desenhado, com giz de cera, um coração vermelho grande e ao lado dele, 4 bonequinhos de palito. Ela, os irmãos e os pais. Tá muito lindo, minha princesa. A senhora acha que vai fazer o papai sorrir? Maria olhou para o desenho inocente da filha e sentiu uma emoção grande no peito. Se havia algo no mundo que podia tocar o coração empedernado de João, era o amor puro daquela criancinha. Vai sim, meu amor. Com certeza vai. Naquela noite, na hora do jantar, a família se reuniu mais uma vez. João veio para a mesa, mas com aquele mesmo jeito distante, como se tivesse obrigação de estar ali. Papai, Maria Eulália disse, subindo na cadeira ao lado dele. Eu fiz uma coisa para o senhor. João olhou para a filha sem muito interesse. O que foi, menina? Ela mostrou o desenho do coração. É nossa família. Olha, esse é o senhor. Essa sou eu. Esse é o Pedrinho. Esse é o Joãozinho. E essa é a mamãe. João pegou o papel com as mãos trêmulas. Por um momento algo se moveu no fundo dos olhos dele. E esse coração grande aqui é o quê? Ele perguntou baixinho. É o amor da nossa família. O senhor gostou? João olhou para o desenho, depois para a filhinha, depois para os outros filhos que o observavam com esperança. Por um instante, Maria viu o João de antes, o pai carinhoso, o marido amoroso. Mas então ele entregou o desenho de volta para Maria Eulália. Tá muito bonito, menina. Mas o papai não merece esse desenho. E levantou da mesa mais uma vez, deixando a família destroçada e a pequena Maria Eulália com os olhinhos cheios de lágrima. Foi nesse momento que Maria entendeu que a situação tinha chegado ao limite. Se ela não fizesse alguma coisa drástica, ia perder João para sempre. E dessa vez não seria para mentira de terceiros, mas para a verdade cruel que ele tinha criado na própria cabeça. Naquela mesma noite, quando todos já dormiam, Maria se ajoelhou ao pé da cama e orou como nunca tinha orado na vida. Senhor, me ajuda, me mostra o que fazer para salvar meu marido. Me dá força para lutar contra os demônios que estão devorando a alma dele, porque eu não posso perder ele de novo. Não assim. E foi aí que uma ideia surgiu na mente dela. Uma ideia que talvez fosse a última chance de trazer João de volta do abismo onde ele tinha se jogado. Março de 2018 chegou com os últimos suspiros do verão, mas dentro da casa de Maria e João, o clima estava mais frio que inverno de serra. Fazia uma semana desde que João tinha rejeitado o desenho de Maria Eulália, e desde então a criança não falava mais com o pai. Mamãe, a menina disse numa manhã enquanto tomava café com leite, por que o papai não gosta dos meus desenhos? Maria sentiu o peito apertar. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai dela estava tão perdido na própria dor que não conseguia mais enxergar o amor que tinha ao redor? Não é que ele não gosta, minha princesa. É que o papai tá com o coração muito machucado. Então eu desenho um remédio para ele? A inocência da filha fez Maria chorar por dentro. Pode ser, meu amor. Mas Maria sabia que não seria um desenho que ia curar João. Ele estava num lugar tão escuro que nem a luz do amor dos filhos conseguia chegar até ele. Naquele mesmo dia, ela tomou uma decisão que vinha amadurecendo na cabeça há semanas. Depois de arrumar a casa e deixar as crianças com uma vizinha, Maria pegou a caminhonete e foi até a cidade procurar o pastor Josué, um homem conhecido pela sabedoria e pela capacidade de aconselhar pessoas em crise. A Igreja Batista Esperança ficava numa rua tranquila do centro da cidade. Maria estacionou na frente e ficou um tempo parada, organizando os pensamentos. Como contar para um estranho a situação que a família estava vivendo? Dona Maria, o pastor Josué a recebeu com um sorriso acolhedor. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos bondosos. Que bom vê-la aqui, como posso ajudá-la? Pastor, eu preciso de um conselho. É sobre meu marido. Eles se sentaram numa salinha simples ao lado do templo. Maria começou a contar toda a história. A carta falsa, a separação, o reencontro, o bebê perdido e principalmente a culpa que estava devorando João por dentro. Entendo, o pastor Josué disse quando ela terminou. Seu marido está lutando contra um inimigo muito perigoso, a condenação própria. Como assim, pastor? Veja, dona Maria, existe a culpa saudável, que nos leva ao arrependimento e à mudança, e existe a culpa tóxica, que nos paralisa e nos afasta de Deus e da família. E o João? Seu João está na segunda categoria. Ele não consegue aceitar o perdão, nem o seu, nem o de Deus. Maria sentiu as lágrimas escorrerem. Pastor, eu não sei mais o que fazer. Ele está se afastando dos filhos,
Tá se afastando de mim, tá se afastando da vida. E o que a senhora tem feito? Tenho tentado conversar, tenho tentado mostrar amor, tenho orado. Tudo isso é importante, mas às vezes, Dona Maria, a pessoa está num poço tão fundo que precisa de uma intervenção mais forte. Que tipo de intervenção? O pastor Josué se inclinou na cadeira. A senhora já pensou em trazer ele aqui na igreja? Já pensei, mas ele não quer vir. Diz que Deus não perdoa quem mata os próprios filhos. Essa é uma mentira do inimigo. Deus perdoa qualquer pecado, por maior que seja, quando há arrependimento sincero. Mas como convencer João disso? Às vezes é preciso usar métodos pouco convencionais. A senhora teria coragem de fazer uma coisa que pode parecer radical? Maria olhou para o pastor com curiosidade. Que coisa? Parar de tentar convencê-lo com palavras e começar a mostrar através de ações. Não entendi. O pastor Josué se levantou e foi até uma estante, voltando com uma Bíblia nas mãos. Dona Maria, tem uma história aqui que pode ajudar a senhora. Ele abriu o livro e leu. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 1 Coríntios, Maria murmurou. Exato, mas tem uma parte aqui que muita gente esquece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que o Senhor quer dizer? Que às vezes amar significa aguentar em silêncio. Significa não desistir mesmo quando a pessoa que amamos desiste de si mesma. Maria ficou pensativa. Mas eu já estou fazendo isso, pastor. Está mesmo? Ou está tentando forçar ele a sair da situação? A pergunta pegou Maria de surpresa. Como assim? Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa está se afogando, se você pular na água tentando salvá-la de qualquer jeito, pode acabar se afogando junto. Às vezes, é preciso jogar uma corda e esperar ela decidir se agarrar. E qual seria a corda no caso do João? A presença constante do amor, sem cobranças, sem pressões, sem tentativas de consertar ele. Apenas amor incondicional. Maria sentiu que tinha encontrado a resposta que procurava. Pastor, o senhor pode orar comigo? Claro, minha filha. Eles se ajoelharam ali mesmo na salinha e o pastor Josué fez uma oração que tocou fundo no coração de Maria. Senhor, dá a essa mulher a sabedoria de amar sem sufocar, a força de esperar sem desistir e a fé de crer que o Senhor pode restaurar qualquer coração, por mais quebrado que esteja. Quando Maria voltou para casa, já era tarde da noite. Encontrou João sentado na varanda, olhando para o céu estrelado com aquela expressão vazia que tinha se tornado comum. Onde tu estava? Ele perguntou sem olhar para ela. Fui na cidade resolver umas coisas. Ela se sentou ao lado dele, mas não disse nada sobre a conversa com o pastor. Em vez disso, ficou ali em silêncio, apenas sendo presente. Maria, João disse depois de um tempo. Eu sei que estou sendo um péssimo marido e um péssimo pai. João, não, deixa eu falar. Eu vejo o mal que estou fazendo para vocês. Vejo Maria Eulália se afastando de mim. Vejo Pedrinho e Joãozinho preocupados. Vejo tu sofrendo. E mesmo assim não consegue parar? João balançou a cabeça. É como se eu tivesse uma pedra no peito que não sai, uma dor que não passa. E se a dor não for para passar? Ele olhou para ela surpreso. Como assim? E se, em vez de tentar tirar a dor, tu aprender a carregar ela de um jeito que não machuque os outros? Não entendi. Maria respirou fundo, lembrando das palavras do pastor. João, a dor pela perda do nosso bebê nunca vai passar completamente. E não precisa passar. Ela faz parte de quem nós somos agora. Então vou sofrer para sempre? Não, João. Tu vai aprender a transformar essa dor em amor pelos filhos que temos. Vai aprender a honrar a memória daquele bebê, sendo um pai melhor para os que estão aqui. E se eu não conseguir? Então eu vou ficar do teu lado até tu conseguir. João olhou para ela com os olhos marejados. Mesmo eu sendo esse peso na vida de vocês? Tu não é um peso, João. Tu é meu marido, o pai dos meus filhos. E eu não vou desistir de ti. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, João dormiu a noite toda sem ter pesadelos. Não porque a dor tinha passado, mas porque sentiu que não estava sozinho nela. Na manhã seguinte, Maria encontrou um caderno embaixo da cama de João. Era um diário onde ele escrevia seus pensamentos mais íntimos. As páginas estavam cheias de palavras de dor, de culpa, de remorso. Uma entrada em particular chamou a atenção dela.
15 de março. Não consigo mais olhar para o espelho. Vejo um homem que destruiu a própria família 2 vezes. Primeiro quando expulsei Maria, agora quando me afasto dos meus filhos. Eles seriam mais felizes sem mim. Maria merece um homem melhor. As crianças merecem um pai que consiga demonstrar amor sem sentir que não merece receber amor de volta. Maria sentiu o sangue gelar. João não estava apenas se afastando da família. Ele estava considerando se afastar definitivamente. Ela continuou lendo. 20 de março. Maria Eulália tentou me dar um abraço hoje e eu quase chorei. Como um pai pode rejeitar o carinho da própria filha? Que tipo de homem eu me tornei? Talvez seja melhor eu sair de vez da vida deles. Talvez assim eles possam ser felizes de novo. As mãos de Maria tremeram ao ler aquelas palavras. João não estava apenas pensando em se afastar. Ele estava pensando em desaparecer. Ela fechou o caderno e o guardou exatamente onde tinha encontrado. Mas agora sabia que o tempo estava se esgotando. Se não fizesse alguma coisa urgente, ia perder João não só como marido e pai, mas como pessoa. Naquela tarde, quando as crianças estavam na escola, Maria confrontou João. Nós precisamos conversar, sério. Sobre o quê? Sobre o que tu tá pensando fazer. João ficou tenso. Não sei do que tu tá falando. João, eu conheço tu há mais de 15 anos. Sei quando tu tá planejando uma bobagem. Maria, tu tá pensando em ir embora, não é? O silêncio de João foi a resposta que ela precisava. João, se tu sair dessa casa, tu não vai estar poupando a gente do sofrimento. Tu vai estar criando uma ferida que nunca mais vai sarar. Vocês vão superar. Não, João, não vamos. Porque diferente da primeira vez quando eu fui expulsa, agora os meninos são grandes o suficiente para entender que o pai deles escolheu abandonar eles. João olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas. Eu não quero abandonar vocês. Eu só não sei mais como ser o que vocês precisam. Então aprende. Fica aqui e aprende com a gente junto da gente. E se eu não conseguir? Aí a gente falha junto, mas pelo menos a gente não desiste. João abaixou a cabeça e Maria viu que tinha tocado em algo profundo. Ela se aproximou dele e segurou seu rosto entre as mãos. João, tu lembra do que prometeu para mim no dia que a gente se casou? Prometi que ia te amar e te proteger. E que mais? Que ia ficar do teu lado na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Até que a morte nos separe. João assentiu. Então fica, João. Fica e deixa eu cumprir a mesma promessa que fiz para ti. Deixa eu ficar do teu lado na tua tristeza. Deixa eu te amar mesmo quando tu não consegues se amar. E pela primeira vez em meses, João chorou nos braços de Maria. Não de desespero, mas de alívio. Alívio de saber que não estava sozinho naquela luta. Mas a batalha ainda não tinha acabado. Na verdade, ela só estava começando. Abril de 2018 trouxe consigo um calor úmido que grudava na pele e deixava todo mundo irritado. Fazia 2 semanas desde a promessa que João tinha feito a Maria de não abandonar a família. Mas ele continuava sendo uma sombra do homem que um dia foi. Maria acordou numa manhã de domingo e teve uma ideia que vinha martelando na cabeça há dias. Era o dia de ir ao culto na Igreja Batista Esperança, e ela decidiu que era hora de levar João junto, nem que fosse à força. João, ela disse enquanto ele tomava café em silêncio, hoje a gente vai no culto. Ele levantou a cabeça surpreso. Eu não vou, Maria. Vai sim. A família toda vai. Maria, eu já disse que não quero ir em igreja. Não tenho cara para ficar na frente de Deus depois de tudo que fiz. É exatamente por isso que tu precisa ir. Pedrinho e Joãozinho se entreolharam. Fazia tempo que não viam a mãe tomar uma decisão tão firme assim. Mãe tem razão, pai. Pedrinho disse com cuidado. Talvez faça bem para o senhor conversar com o pastor. Não preciso de pastor para me dizer o que eu já sei. E o que o senhor já sabe? Joãozinho perguntou. João olhou para os filhos com uma expressão de dor. Que eu sou um fracasso como pai e como marido. Maria bateu a mão na mesa, fazendo os pratos saltarem. Chega, João. Chega dessa autocomiseração. Todos ficaram em silêncio. Era raro ver Maria perder a paciência daquele jeito. Tu quer saber o que eu penso? Ela continuou de pé, olhando diretamente nos olhos dele. Eu penso que tu tá sendo egoísta. Maria. Não, me deixa falar. Tu tá tão ocupado se lamentando por um erro do passado que esqueceu dos filhos que precisa cuidar no presente. Tu tá tão preocupado em se punir que não vê o mal que tá fazendo para quem ama tu. João ficou calado.
Mas Maria viu que as palavras tinham acertado em cheio. E sabe o que é pior? Tu tá usando a morte do nosso bebê como desculpa para não viver. Como se sofrer fosse uma forma de honrar a memória dele. Não é isso. É sim. Tu acha que se sofrendo vai trazer ele de volta? Tu acha que rejeitando o amor dos filhos que tu tem, vai compensar o amor que não conseguiu dar pro que perdeu? As palavras de Maria ecoaram na cozinha como tiros certeiros. João se levantou da mesa, visivelmente abalado. Tu não entende, Maria. Entendo mais do que tu imagina. Porque eu também perdi aquele bebê. Eu também carreguei ele no ventre. Eu também sonhei com ele. Eu também chorei quando ele se foi. Mas tu não foi a culpada. E tu também não foi. Mas mesmo que fosse, isso não te dá o direito de abandonar os filhos que estão vivos. Maria se aproximou de João, os olhos brilhando de determinação. Tu vai comigo na igreja hoje. Não porque eu tô mandando, mas porque tu deve isso aos teus filhos. E principalmente, porque tu deve isso a ti mesmo. João olhou para Maria, depois para os filhos que o observavam em silêncio. Ele podia ver a esperança nos olhos deles, misturada com o medo de mais uma decepção. Tá bom, ele disse baixinho. Eu vou. O culto da manhã na Igreja Batista Esperança estava cheio quando a família chegou. Era a primeira vez em anos que João entrava numa igreja, e ele se sentia deslocado, como se todo mundo pudesse ver a culpa escrita na testa dele. Fiquem aqui, Maria sussurrou, indicando um banco no fundo. É melhor a gente sentar separado. O pastor Josué subiu ao púlpito, e Maria percebeu que ele a viu chegar com João. Os olhos do pastor brilharam com uma satisfação discreta. Irmãos, ele começou o sermão. Hoje eu quero falar sobre um tema difícil, mas necessário: o perdão. Não o perdão que damos aos outros, mas o perdão que precisamos dar a nós mesmos. João se remexeu no banco, desconfortável. Era como se o pastor estivesse falando diretamente com ele. Tem muita gente que carrega culpas que já foram perdoadas por Deus, mas que não consegue perdoar a si mesma. E sabem qual é o problema disso? É que quando não nos perdoamos, estamos questionando a capacidade de Deus de perdoar. As palavras atingiram João como punhaladas. Ele olhou para Maria, que prestava atenção ao sermão como se fosse a coisa mais importante do mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pastor pausou, deixando as palavras ecoarem no templo. Notem que não diz alguns pecados ou pecados pequenos. Diz os pecados, todos eles. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Mas nós, humanos teimosos, insistimos em lembrar. João sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Era exatamente isso que ele fazia. Lembrava constantemente de algo que talvez Deus já tivesse esquecido. E tem mais. O pastor continuou. Quando nos recusamos a aceitar o perdão de Deus, estamos dizendo que nosso pecado é maior que o amor dele. Estamos dizendo que nossa culpa é mais poderosa que a graça dele. Depois do culto, o pastor Josué se aproximou da família. João, ele disse, estendendo a mão. Que bom conhecê-lo pessoalmente. Maria me falou muito sobre o Senhor. João apertou a mão do pastor meio sem jeito. Pastor, o senhor gostaria de conversar um pouco? Em particular? João olhou para Maria, que fez um gesto de encorajamento. Pode ser. Eles foram para a mesma salinha onde Maria tinha conversado com o pastor semanas atrás. João se sentou na beirada da cadeira, tenso, como um animal pronto para fugir. João, posso chamá-lo assim? Pode sim, pastor. João, sua esposa me contou sobre a situação que vocês enfrentaram. E principalmente sobre a dor que o senhor carrega. Pastor, João parou sem saber como começar. O senhor não precisa explicar nada para mim, João. Só precisa explicar para Deus. E pelo que entendi, ele já ouviu tudo. É aí que está o problema, pastor. Eu não sei se Deus pode perdoar o que eu fiz. E o que o senhor fez? Eu matei meu próprio filho. O pastor Josué se inclinou na cadeira. Conte-me como foi. João relatou toda a história. A carta falsa, a expulsão de Maria, a perda do bebê. Enquanto falava, as lágrimas escorriam pelo rosto sem que ele tentasse escondê-las. Pastor, eu devia ter confiado na minha mulher. Devia ter investigado antes de tomar uma decisão. Devia ter cuidado melhor da família que Deus tinha me dado. E o senhor não fez isso. Não fiz. E agora meu filho está morto por minha causa.
O pastor ficou em silêncio por um momento, como se estivesse organizando os pensamentos. João, posso fazer uma pergunta? Pode. O senhor matou seu filho de propósito? Claro que não. O senhor sabia que Maria estava grávida quando a expulsou? Não, mas... O senhor tinha a intenção de machucar o bebê? Não, pastor. Mas eu devia ter... João, pare! O pastor levantou a mão. O senhor foi enganado. Foi vítima de uma mentira cruel, elaborada especificamente para destruir sua família. Mas eu acreditei na mentira. E isso faz o senhor um homem ingênuo, não um assassino. João olhou para o pastor confuso. Mas, pastor, o resultado foi o mesmo. Não, João, o resultado não foi o mesmo, porque uma coisa é causar um mal intencionalmente, outra coisa é causar um mal por ter sido enganado. Mas o bebê morreu do mesmo jeito. Morreu. E isso é uma tragédia. Mas tragédia não é pecado imperdoável. O pastor se levantou e foi até uma estante, voltando com uma Bíblia. João, posso contar uma história para o senhor? Pode. No livro de 2 Samuel tem a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que cometeu adultério com Batseba e mandou matar o marido dela para esconder o pecado. João conhecia a história. Davi cometeu assassinato de propósito, João, com premeditação. E sabem o que aconteceu quando ele se arrependeu? Deus perdoou. Exato. Deus perdoou um assassino premeditado. E o Senhor acha que ele não pode perdoar um homem que foi enganado? As palavras do pastor foram como um bálsamo na ferida de João. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma pequena luz no fim do túnel. Mas, pastor, mesmo que Deus me perdoe, como eu faço para me perdoar? Começa entendendo a diferença entre culpa e responsabilidade. Não entendi. Culpa é quando fazemos algo errado de propósito. Responsabilidade é quando assumimos as consequências dos nossos atos, mesmo quando não eram intencionais. E qual é a diferença prática? A culpa paralisa. A responsabilidade motiva a mudança. O pastor se inclinou para frente, olhando direto nos olhos de João. João, o senhor se sente responsável pela morte do seu bebê? Me sinto. Então assuma essa responsabilidade, mas não como culpa, como motivação para ser um pai melhor para os filhos que ainda tem. Como assim? Honre a memória daquele bebê sendo o melhor pai possível para Pedrinho, Joãozinho e Maria Eulália. Mostre que aprendeu com o erro. Mostre que não vai deixar a tragédia se repetir. João ficou em silêncio, processando as palavras. Pastor, e se eu não conseguir? E se eu sou um pai ruim por natureza? Então aprende a ser melhor. Dia após dia, erro após erro, acerto após acerto. Ninguém nasce sabendo ser pai, João. Todo mundo aprende fazendo. Mas e se eu estragar tudo de novo? Aí pede perdão e recomeça, quantas vezes for necessário. O pastor se levantou e pôs a mão no ombro de João. João, posso orar com o Senhor? João assentiu e os dois se ajoelharam ali mesmo na salinha. Senhor, o pastor começou, aqui está um homem quebrantado, mas não derrotado. Um homem que errou, mas que quer acertar. Toca no coração dele, Senhor. Mostra que tua graça é suficiente para qualquer dor. Tua misericórdia é maior que qualquer erro. João chorou em silêncio, sentindo algo se movendo no peito dele. E, Senhor, o pastor continuou, ajuda este homem a entender que os filhos que o Senhor deixou aos cuidados dele precisam do pai deles. Não um pai perfeito, mas um pai presente. Quando a oração terminou, João se sentiu diferente. Não curado, a dor ainda estava lá, mas havia algo novo também. Esperança. Pastor, ele disse, limpando os olhos. Obrigado. Não agradeça a mim, João. Agradeça a Deus. E, principalmente, agradeça à sua família que não desistiu do Senhor. Quando João saiu da salinha, encontrou Maria e os filhos esperando na porta da igreja. Maria olhou no rosto dele e viu algo diferente. Uma pequena fagulha de luz nos olhos que tinham estado apagados por tanto tempo. Como foi? Ela perguntou. Foi esclarecedor. Na volta para casa, o silêncio no carro não era mais pesado como antes. Era um silêncio de quem estava processando esperança. Pai, Pedrinho disse do banco de trás, o senhor está melhor? João olhou pelo retrovisor para os filhos. Tô tentando ficar, meu filho. É só isso que a gente quer, pai. Que o senhor tente. Naquela noite, pela primeira vez em meses, João jantar com a família sem se levantar da mesa no meio. E quando Maria Eulália pediu para ele contar uma história antes de dormir, ele não disse que estava cansado. Era uma vez.
ele começou, a voz meio trêmula. Um homem que achou que tinha perdido tudo, mas descobriu que ainda tinha uma família que amava ele. E aí, papai? O que aconteceu com ele? João olhou para a filhinha, depois para Maria, que observava da porta do quarto. Ele aprendeu que amar não é ser perfeito, é tentar ser melhor a cada dia. E ele conseguiu? Ainda está tentando, minha princesa. Ainda está tentando. Mas mesmo com essa pequena melhora, Maria sabia que a batalha ainda não tinha acabado. João tinha dado o primeiro passo, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Maio de 2018 chegou com um friozinho inesperado que fazia lembrar que o inverno estava se aproximando. Tinha passado 3 semanas desde a conversa de João com o pastor Josué, e por alguns dias a família sentiu que as coisas estavam melhorando. João tinha voltado a jantar com eles, tinha contado algumas histórias para Maria Eulália e até tinha esboçado uns sorrisos raros, mas Maria sabia que cura não é linha reta, e numa manhã de segunda-feira, quando acordou e não encontrou João na cama, ela sentiu aquele aperto no peito que já conhecia bem. Ele estava sentado na varanda, ainda de pijama, segurando uma carta amassada nas mãos. Era uma carta velha, desbotada, que ela reconheceu na mesma hora. João, ela disse devagar, se aproximando. O que tu tá fazendo com isso? Era a carta falsa que Francisca tinha escrito anos atrás. A carta que tinha destruído a família deles. João a tinha guardado todos esses anos, como uma ferida que ele não deixava cicatrizar. Tava pensando, ele respondeu sem olhar para ela, em como uma folha de papel mudou tudo. João, para com isso. Guarda essa carta e vem tomar café. Tu sabe o que mais me mata, Maria? Ele olhou para ela com aqueles olhos que tinham voltado a ficar vazios. É que eu nem questionei, nem por um segundo achei estranho. Simplesmente acreditei, porque tu confiava na Francisca. Não, Maria, porque no fundo mesmo, eu sempre achei que tu era boa demais para mim. As palavras dele cortaram o ar como navalha. Maria sentiu o sangue gelar. O que tu tá dizendo? Tô dizendo que quando li essa carta, uma parte de mim não se surpreendeu. Uma parte de mim pensou, fazia sentido. Como é que uma mulher como Maria ia querer ficar com um homem como eu? João, isso é loucura. É? Então me explica por que eu não corri atrás de tu quando saiu de casa. Me explica por que eu não investiguei a história. Me explica por que eu simplesmente aceitei que tu tinha me traído. Maria se sentou ao lado dele, tentando entender onde ele queria chegar. Porque tu foi enganado, João. Porque Francisca plantou a mentira muito bem. Não, Maria. Porque eu já tinha essa desconfiança dentro de mim. Essa sensação de que um dia tu ia perceber que merecia coisa melhor. João amassou mais a carta, as mãos tremendo. E agora, depois de tudo o que aconteceu, depois do nosso bebê, eu tenho certeza que tu merece mesmo. João, não, deixa eu terminar. O pastor disse que a diferença é entre culpa e responsabilidade. Mas tem uma coisa que ele não entendeu. O quê? Que mesmo se Deus me perdoa, mesmo se tu me perdoa, eu não consigo conviver comigo mesmo. Maria sentiu que estavam voltando ao ponto de partida, talvez até pior. João, tu prometeu que não ia abandonar a família. E não vou, mas isso não quer dizer que eu consigo ser feliz. E tu acha que os meninos não percebem? Tu acha que é isso que eles precisam? De um pai que está presente no corpo, mas ausente na alma? João não respondeu. Só ficou ali olhando para a carta, perdido nos próprios pensamentos. Naquela manhã, quando Pedrinho e Joãozinho desceram para tomar café, eles encontraram o pai no mesmo lugar, na mesma posição, como se tivesse virado estátua. Pai, Pedrinho tentou. O senhor não vai trabalhar hoje? Vou, meu filho, daqui a pouco. Mas ele não se mexeu. Ficou ali até o meio-dia, olhando para aquela carta maldita. Mãe, Joãozinho chamou Maria na cozinha. O que está acontecendo com o pai? Ele está pior que antes. Ele teve uma recaída, meu filho. Recaída? Às vezes, quando a pessoa está se curando de uma dor muito grande, ela dá uns passos para trás antes de conseguir seguir em frente. E o que a gente faz? Maria olhou para os filhos, vendo a preocupação nos olhos deles. A gente continua amando ele, mesmo quando ele não consegue se amar. Naquela tarde, João finalmente se levantou da varanda e foi cuidar das galinhas. Mas Maria viu que ele fazia tudo automaticamente, como um robô programado para executar tarefas. Quando ela foi levar água para ele, encontrou João parado no meio do galinheiro, olhando para as galinhas com as crianças no ninho. É engraçado, ele disse sem olhar para ela. Até as galinhas sabem cuidar melhor dos filhos que eu. João, não fala assim. É verdade, Maria, olha aí.
Ele apontou para uma galinha que protegia os pintinhos debaixo da asa. Ela não deixa nada de ruim chegar perto dos filhotes. Eu deixei. Tu foi enganado. Fui covarde. Ele se virou para ela, os olhos cheios de uma dor que parecia não ter fim. Um pai de verdade protege a família de tudo, inclusive da própria ignorância. João, tu não é Deus, tu não sabe de tudo, não prevê o futuro. Mas devia ter confiado na minha mulher. Devia ter investigado antes de tomar uma decisão. Devia ter sido mais homem. Maria viu que ele tinha entrado num ciclo vicioso de autoacusação que estava piorando a cada dia. João, vem comigo. A gente vai conversar com o pastor de novo. Não adianta, Maria. Pastor fala de perdão, mas tem coisas que não têm perdão mesmo. Que coisas? Matar o próprio filho, destruir a própria família, ser covarde quando deveria ser corajoso. Naquela noite, Maria encontrou João escrevendo no caderno dele. Ela não conseguiu ver o que ele escrevia, mas pela postura dele não eram coisas boas. João, vem dormir. Já vou. Mas quando ela acordou de madrugada, ele ainda estava escrevendo. E quando amanheceu, ele não tinha dormido nada. João, tu não dormiu? Não consegui. Por quê? Porque toda vez que fecho os olhos eu vejo aquela noite. Vejo tu saindo de casa na chuva. Vejo os meninos chorando. Vejo nosso bebê. A voz dele falhou. E vejo que fui eu que causei tudo isso. Maria tentou abraçar ele, mas João se afastou. Não, Maria, não mereço carinho. Tu é meu marido. Claro que merece. Não sou mais o homem que tu casou. Aquele homem morreu naquela noite de agosto de 2004. O que sobrou é só uma sombra. As palavras de João foram como punhaladas no coração de Maria. Ela via que ele estava se afundando cada vez mais e não sabia como puxar ele de volta. Durante o café da manhã, a família comeu em silêncio. João mexia na comida sem comer, perdido nos próprios pensamentos. Maria Eulália tentou mostrar um desenho novo que tinha feito, mas ele nem olhou direito. Papai, a menina insistiu, olha o que eu fiz. Tá bonito, menina. Mas o senhor nem olhou. João levantou os olhos para o desenho. Era uma família feliz, pai, mãe e 3 filhos, todos de mãos dadas debaixo de um sol amarelo. É nossa família, Maria Eulália explicou orgulhosa. Todo mundo feliz. João olhou para o desenho e sentiu uma dor física no peito. Como explicar para uma criança de 3 anos que o pai dela não sabia mais como ser feliz? Tá muito bonito, minha princesa. Então por que o senhor tá chorando? João não tinha percebido que as lágrimas estavam escorrendo. Ele limpou os olhos rapidamente e se levantou da mesa. O papai só tá emocionado com o desenho. Mas Maria Eulália era esperta para a idade. O senhor tá triste, papai. Sempre tá triste. A observação inocente da filha atingiu João como um tiro. Ele olhou para a menina, depois para os outros filhos, depois para Maria. Me desculpem, ele murmurou, e saiu de casa. Maria o encontrou 1 hora depois, sentado embaixo da árvore de manga no fundo do quintal. Ele estava com o caderno no colo escrevendo furiosamente. O que tu tá escrevendo? A verdade. Que verdade? João parou de escrever e olhou para ela. A verdade sobre que tipo de homem eu sou. A verdade sobre o que fiz com minha família. Maria tentou pegar o caderno, mas ele segurou firme. João, para com essa autoflagelação. Não é autoflagelação, Maria. É honestidade. É autopiedade e tá fazendo mal para todo mundo. João fechou o caderno e se levantou. Tu quer saber a verdade real, Maria? Qual? É que eu gostei de acreditar naquela carta. Maria ficou sem palavras. É isso mesmo que tu ouviu. Uma parte de mim gostou de ter uma desculpa para te expulsar de casa. João, tu tá falando bobagem. Não tô não, porque no fundo mesmo, eu sempre soube que tu era boa demais para mim. E quando apareceu aquela carta, foi como se o universo tivesse confirmado o que eu já suspeitava. Tu não pensa isso de verdade. Penso sim, Maria. E por isso é que eu não mereço perdão. Porque eu não fui apenas um homem enganado. Eu fui um homem que quis ser enganado. Maria sentiu o chão sumindo debaixo dos pés. Se João realmente acreditava nisso, se ele realmente tinha convencido a si mesmo de que tinha colaborado conscientemente com a destruição da família, então a situação era muito pior do que ela imaginava. João, isso não é verdade. É sim. E quanto mais eu penso, mais tenho certeza. Ele olhou para ela com os olhos cheios de uma dor que parecia infinita. Eu não destruí nossa família por acidente, Maria. Eu destruí porque uma parte de mim queria destruir. João, para. Tu tá delirando. Não tô. Tô vendo claro pela primeira vez. Ele começou a andar em direção à casa.
E agora eu sei que não tenho direito a nada do que tenho, nem a tua forgão, nem ao amor dos meninos, nem a uma segunda chance. Maria correu atrás dele. João, tu não pode pensar assim. Posso e vou porque é a verdade. Não é a verdade. É uma mentira que tu tá contando para ti mesmo. Mas João já tinha entrado em casa, subido pro quarto e trancado a porta. Maria ficou do lado de fora batendo na porta, implorando para ele abrir, mas não teve resposta. E foi aí que ela entendeu que tinha perdido João mais uma vez. Não para a mentira de outros, mas para a mentira que ele mesmo tinha criado. E essa, talvez, fosse a pior de todas. Porque como lutar contra um inimigo que mora dentro da cabeça da pessoa que você ama? Naquela noite, Maria se ajoelhou ao pé da cama e orou como nunca tinha orado na vida. Porque sabia que se não acontecesse um milagre, ia perder o marido definitivamente. E dessa vez, não haveria volta. Maria passou a noite toda em claro, sentada na porta do quarto, esperando João sair. Mas quando o sol nasceu, ele ainda estava lá dentro, trancado no silêncio que tinha se tornado sua prisão. João! Ela bateu na porta mais uma vez. Os meninos tão preocupados. Pelo menos fala alguma coisa. Nada. Pedrinho e Joãozinho desceram para tomar café, mas a mesa estava pesada sem a presença do pai. Maria Eulália, com seus 3 aninhos, não entendia direito o que estava acontecendo, mas sentia que algo muito ruim pairava no ar. Mamãe, ela perguntou, por que o papai não saiu do quarto? O papai está doente, minha princesa. Então chama o médico. Não é médico de corpo que ele precisa, meu amor. É médico de alma. Pedrinho olhou para a mãe com preocupação. Mãe, o senhor quer que eu tente falar com ele? Pode tentar, meu filho. O rapaz subiu as escadas e bateu na porta do quarto. Pai, é o Pedrinho. Posso entrar? Silêncio. Pai, a gente está preocupado com o senhor. Fala alguma coisa, pelo menos. Mais silêncio. Pai, eu sei que o senhor está sofrendo, mas o senhor não está sozinho nesse sofrimento. A gente quer ajudar. Nada. Joãozinho tentou também. Pai, é o Joãozinho. Lembra quando eu era pequeno e tinha medo do escuro? O senhor ficava comigo até eu dormir. Agora é a minha vez de ficar com o senhor. Mas João não respondia. Era como se ele tivesse decidido se isolar completamente do mundo. Por volta do meio-dia, Maria subiu com um prato de comida e deixou na frente da porta. João, deixei um prato aqui, tu precisa comer. 2 horas depois, o prato ainda estava lá intocado. Foi então que ela decidiu chamar ajuda. Pegou o telefone e ligou para o pastor Josué. Pastor, é Maria. Preciso da sua ajuda. João se trancou no quarto e não quer falar com ninguém. Estou indo para aí. O pastor respondeu sem hesitar. Enquanto esperava o pastor chegar, Maria reuniu os filhos na sala. Meninos, vocês são grandes o suficiente para entender o que está acontecendo. O pai está pensando em fazer alguma bobagem? Pedrinho perguntou direto. Maria hesitou antes de responder. Eu tenho medo que sim. Que tipo de bobagem? Joãozinho quis saber. O tipo que não tem volta. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Até Maria Eulália parou de brincar, sentindo a gravidade do momento. O que a gente pode fazer? Pedrinho perguntou. Orar e mostrar para ele que ele é amado, mesmo quando ele não consegue se amar. Quando o pastor Josué chegou, Maria explicou rapidamente a situação. Ele subiu as escadas e bateu na porta do quarto. João, é o pastor Josué. Vim conversar com o irmão. Pela primeira vez no dia, houve uma resposta. Pastor, o senhor pode ir embora. Eu não quero conversar. João, não vou embora enquanto não souber que o irmão tá bem. Eu tô bem. Não, não tá. Um homem bem não se tranca no quarto fugindo da família. Eu não tô fugindo. Tô protegendo eles de mim. Protegendo ou punindo? Silêncio. João, posso entrar? Só quero conversar. Não tem nada para conversar, pastor. Tem sim. Tem muita coisa. O pastor esperou um momento e tentou de novo. João, o irmão lembra da história que contei sobre o rei Davi? Lembro. Lembra que depois que ele se arrependeu, Deus usou ele para coisas ainda maiores? Davi não matou o próprio filho. Matou sim, João. O filho que teve com Batseba morreu por causa do pecado dele. Houve um silêncio longo do outro lado da porta. E mesmo assim, o pastor continuou. Deus continuou usando Davi. Porque arrependimento verdadeiro não paralisa, transforma. Pastor, o senhor não entende. Então me explica. Eu não fui só enganado. Eu quis ser enganado. Uma parte de mim sempre soube que Maria era boa demais para mim. E desde quando autoestima baixa é pecado imperdoável? A pergunta pegou João de surpresa. Como é que é?
João, o irmão está confundindo insegurança com maldade. Está confundindo complexo de inferioridade com pecado. Mas o resultado foi o mesmo. Não, João, o resultado não foi o mesmo, porque intenção importa. E a intenção do irmão nunca foi machucar a família. O pastor se encostou na porta. João, posso contar uma história pessoal? Pode. Quando eu era novo, tive um problema sério com álcool. Bebia para esquecer os problemas, para me sentir mais corajoso, para fugir da realidade. João escutava em silêncio. Um dia voltei para casa bêbado e minha filha de 5 anos veio me abraçar. Eu estava tão tonto que tropecei e ela caiu junto comigo. Bateu a cabeça na quina da mesa e teve que levar pontos. Pastor, naquela noite eu pensei exatamente o que o irmão está pensando agora. Que eu era um perigo para minha família, que eles eram melhores sem mim. E o que o senhor fez? Quase cometi a mesma bobagem que o irmão está pensando em cometer. Quase fugi, quase desisti. Mas não fez. Não fiz. Sabe por quê? Por quê? Porque minha esposa me disse uma coisa que mudou minha vida. O que foi? Ela disse: Josué, você tem 2 escolhas. Pode usar essa dor para se destruir ou pode usar ela para se reconstruir. Pode deixar esse erro definir quem você é ou pode deixar ele ensinar quem você quer ser. João ficou em silêncio. João, o irmão também tem essas 2 escolhas. Pastor, mas eu não sei se consigo me reconstruir. Ninguém se reconstrói sozinho, João. Mas o irmão não está sozinho. O pastor ouviu um barulho do outro lado da porta, como se João tivesse se levantado. Pastor, posso confessar uma coisa? Claro. Eu tô com medo. Medo de quê? Medo de tentar ser feliz de novo e descobrir que não mereço. Medo de aceitar o perdão e depois estragar tudo outra vez. João, posso fazer uma pergunta? Pode. O irmão acha que é mais poderoso que Deus? Como assim? Acha que o seu pecado é maior que a graça dele? Acha que a sua fraqueza é mais forte que a força dele? João não respondeu. Porque é isso que o irmão está dizendo quando recusa o perdão. Está dizendo que Deus não é capaz de usar um homem imperfeito. Mas, pastor, e se eu estragar tudo de novo? Aí pede perdão de novo e recomeça de novo, quantas vezes for necessário. E minha família vai aguentar? Olha lá embaixo, João, sua esposa está há 4 meses lutando por você. Seus filhos estão preocupados. Eles não desistiram do irmão. Por que o irmão quer desistir deles? Houve um barulho de chave girando na fechadura. A porta se abriu devagar e João apareceu. Tava com o rosto abatido, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Mas principalmente estava segurando um caderno nas mãos. Pastor, ele disse com a voz rouca, preciso mostrar uma coisa para o senhor. O que é isso? É uma carta que eu escrevi. Uma carta de despedida. O pastor sentiu o coração disparar. João, não é o que o senhor está pensando. Não é. Não é esse tipo de despedida. João abriu o caderno e começou a ler. Maria, meus filhos queridos, quando vocês lerem isso eu já terei ido embora. Não vou fazer nada radical, mas vou sair da vida de vocês porque entendi que sou um fardo. João, para. Deixa eu terminar. Ele continuou lendo. Maria, você merece um homem que saiba valorizar o que tem. Meninos, vocês merecem um pai que não carregue fantasmas do passado. Maria Eulália, minha princesinha, cresce sabendo que mesmo não sendo presente, eu amo você mais que a vida. João fechou o caderno, as lágrimas escorrendo. Pastor, eu ia deixar essa carta e ir embora de madrugada. Ia começar uma vida nova em outro lugar, longe de tudo e de todos. E o que te impediu? João olhou para o pastor, depois para a escadaria, onde podia ouvir as vozes dos filhos lá embaixo. O desenho da Maria Eulália. O desenho da família feliz. Como assim? Eu fiquei pensando, se eu fosse embora, quem é que ia contar histórias para ela? Quem é que ia ensinar o Joãozinho a ser homem? Quem é que ia ver o Pedrinho se formar? João se encostou na parede. E principalmente, como é que eu ia viver sabendo que abandonei minha família pela 2ª vez? E aí? Aí eu entendi que fugir não é solução. É só outro tipo de covardia. O pastor pôs a mão no ombro de João. E agora? O que o irmão vai fazer? João olhou para o caderno. Depois rasgou as folhas da carta em pedacinhos pequenos. Vou tentar de novo. Vou tentar ser o pai e o marido que eles merecem. Mesmo com medo. Mesmo inseguro. E se errar de novo? Vou pedir perdão de novo. Vou recomeçar de novo. João desceu as escadas devagar, seguido pelo pastor. Quando chegou na sala, encontrou Maria e os 3 filhos abraçados no sofá.
todos com os olhos vermelhos de tanto chorar. Maria, ele disse baixinho. Ela olhou para ele e mesmo depois de tudo ainda havia amor naqueles olhos. João, me perdoa por tudo, pela carta falsa, pelo bebê, pela distância, por ontem, por hoje, por todos os erros que ainda vou cometer. Maria se levantou e caminhou até ele. Tu já sabe a resposta, João. Sei, eu te perdoo. Sempre perdoei. Sempre vou perdoar. João abraçou a esposa e pela primeira vez em meses não se sentiu indigno daquele carinho. Pedrinho, Joãozinho e Maria Eulália correram para os braços do pai. E ali, no meio da sala, a família se reuniu num abraço que curava feridas antigas e plantava sementes de esperança nova. Papai, Maria Eulália disse, olhando nos olhos do pai, agora o senhor vai ficar feliz? João olhou para a filhinha, depois para os outros filhos, depois para Maria. Vou tentar, minha princesa. Todo dia vou tentar. E pela primeira vez em muito tempo, aquela tentativa parecia ser suficiente. Junho de 2018 chegou trazendo aquele friozinho gostoso que lembrava que o meio do ano tinha chegado. Fazia um mês desde que João tinha rasgado a carta de despedida e decidido tentar de novo. Mas Maria sabia que a cura não acontece de uma hora para outra. Alguns dias eram bons. João sorria, brincava com Maria Eulália, conversava com os meninos sobre os planos para a faculdade de Pedrinho. Outros dias, ela ainda o encontrava perdido nos próprios pensamentos, lutando contra os fantasmas que teimavam em voltar. Era numa manhã de sábado que Maria acordou e sentiu que algo estava diferente. João não estava na cama, mas isso já tinha se tornado normal. Ele acordava cedo para cuidar das galinhas. O estranho foi que quando ela desceu para a cozinha, não havia sinal de que ele tinha tomado café. João? Ela chamou, olhando pela janela da cozinha. O galinheiro estava fechado, as galinhas ciscando soltas pelo terreiro. João não tinha feito o trabalho da manhã. Um frio na barriga começou a tomar conta de Maria. Ela correu para o quintal procurando por ele. João, João, onde tu tá? Nada. Ela voltou para casa e subiu correndo para o quarto. As roupas dele estavam todas lá. A escova de dente no banheiro, a carteira em cima da cômoda. Ele não tinha levado nada. Pedrinho! Joãozinho! Ela gritou, acordando os filhos. Que foi, mãe? Pedrinho apareceu na porta do quarto, ainda de pijama. Teu pai sumiu. Como assim sumiu? Não tá em casa, não fez o trabalho da manhã, não deixou bilhete. Joãozinho chegou correndo. Mãe, o que aconteceu? Vamos procurar teu pai. Vocês vão de um lado, eu vou de outro. Maria deixou Maria Eulália com a vizinha e saiu correndo. Primeiro foi até a casa velha onde eles moravam antes, aquela que tinha sido vendida anos atrás. A família nova que morava lá disse que não tinha visto ninguém. Depois, ela foi até o cemitério da vila, onde o pai de João estava enterrado. Achou que talvez ele tivesse ido conversar com a memória do velho, mas o cemitério disse que não tinha visto ninguém desde cedo. O coração de Maria batia cada vez mais forte. Onde João podia ter ido? E principalmente, por que tinha saído sem avisar nada? Ela lembrou das palavras que ele tinha dito no mês anterior. Eu ia deixar essa carta e ir embora de madrugada. Será que ele tinha mudado de ideia? Será que tinha decidido partir mesmo? Senhor, ela orou enquanto dirigia pela estrada de terra. Me ajuda a encontrar ele. Não deixa eu perder meu marido de novo. Foi quando ela passou pela Ponte Velha, aquela mesma onde anos atrás ela tinha pensado em desistir de tudo, que viu uma figura conhecida parada na beirada. Era João. Maria parou o carro no acostamento e correu até ele. Ele estava parado na beirada da ponte, olhando para a água que corria lá embaixo, mas não com a postura de alguém que estava pensando em pular. Era mais como alguém que estava procurando respostas no movimento da correnteza. João, ela disse devagar, se aproximando, tu me deu um susto danado. Ele se virou, e ela viu que não eram lágrimas de desespero que molhavam o rosto dele. Era alguma coisa diferente. Maria, tu me achou. Claro que achei. Eu sempre vou te achar. Ela se aproximou mais. O que tu tá fazendo aqui? Lembra dessa ponte? Lembro. Foi aqui que Dona Eulália te encontrou naquela noite há tantos anos atrás. Foi aqui que tu quase desistiu de tudo. Foi. João olhou para ela depois de volta para a água. Eu vim aqui procurar entender uma coisa. O quê? Como é que tu conseguiu não pular? A pergunta de João pegou Maria de surpresa. Como assim? Tu estava no fundo do poço, Maria. Sem casa, sem comida, sem filhos, grávida e perdendo o bebê. Como é que tu conseguiu não desistir?
Maria se aproximou da beirada da ponte ao lado dele. Porque eu lembrei dos meus filhos. Lembrei que mesmo longe eles precisavam saber que a mãe deles era uma lutadora. E agora? Agora o quê? Como é que eu faço para não desistir quando a dor aperta? Maria entendeu que João não tinha vindo ali para pular. Tinha vindo procurar força no lugar onde ela tinha encontrado a sua. Tu faz a mesma coisa que eu fiz, João. Lembra dos teus filhos. Lembra que eles precisam saber que o pai deles é um lutador. João assentiu devagar. Eu acordei hoje de manhã e a culpa veio forte de novo. Aquela sensação de que eu não mereço nada do que tenho. E aí eu lembrei de uma coisa que o pastor disse. O quê? Que arrependimento verdadeiro não paralisa, transforma. João se afastou da beirada e olhou para Maria. Eu vim aqui para decidir uma coisa. Que coisa? Se eu ia passar o resto da vida me punindo pelo passado, ou se eu ia usar o passado para construir um futuro melhor. E decidiu o quê? Decidi que eu quero tentar. De verdade dessa vez. Não só por vocês, mas por mim também. Maria sentiu os olhos marejarem. João, Maria, eu quero fazer uma coisa. O quê? Quero a gente fazer uma cerimônia pequena para nosso bebê. Nada religioso demais, só um momento para a gente se despedir direito dele. A sugestão de João pegou Maria completamente desprevenida. Em todos esses anos, eles nunca tinham falado sobre fazer algum tipo de ritual de despedida. Tu tem certeza? Tenho. Eu preciso parar de carregar ele como culpa e começar a carregar ele como saudade. Qual é a diferença? Culpa paralisa. Saudade ensina a amar melhor quem ainda está aqui. Na volta para casa, eles passaram numa floricultura na cidade e compraram sementes de girassol, a flor preferida de Maria, que sempre dizia que elas tinham a cor da esperança. Quando chegaram em casa, Pedrinho e Joãozinho estavam loucos de preocupação. Pai, onde o senhor estava? Pedrinho correu para o pai. Fui buscar uma coisa que tinha perdido, meu filho. O que foi? A vontade de viver. Naquela tarde, a família toda se reuniu debaixo da árvore de manga no fundo do quintal. João tinha cavado um pequeno buraco na terra e colocado as sementes de girassol lá dentro. Meninos, ele disse com Maria Eulália no colo, vocês sabem que tiveram um irmãozinho que foi para o céu antes de nascer? Pedrinho e Joãozinho assentiram. Maria Eulália apenas escutava, tentando entender. Hoje a gente vai plantar essas sementes em memória dele. E quando os girassóis crescerem, eles vão lembrar a gente de que mesmo quando perdemos alguém, a vida continua, e ela pode ser bonita. Como era o nome dele, pai? Joãozinho perguntou. João olhou para Maria. Eles nunca tinham pensado num nome. A gente pode chamar ele de Esperança, Maria disse, porque mesmo indo embora tão cedo, ele nos ensinou que sempre há esperança de recomeçar. Esperança, Maria Eulália repetiu. Irmãozinho Esperança. João fez uma oração simples, agradecendo a Deus pela vida que foi, mesmo que breve, e pedindo força para cuidar melhor da família que ainda tinha. Quando terminaram de plantar, Maria Eulália perguntou, Papai, agora o senhor não vai mais ficar triste? João olhou para a filhinha nos braços. Vou ficar triste às vezes, minha princesa, mas vou ficar feliz também. E quando ficar triste, vou lembrar que tenho vocês para me ajudar a ficar feliz de novo. E se a tristeza for muito grande? Aí eu venho aqui olhar para os girassóis e lembrar que depois do inverno sempre vem a primavera. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a família jantou junto de verdade. João contou histórias, riu das brincadeiras dos meninos, ajudou Maria Eulália a comer. João, Maria disse quando estavam se deitando, tu tens certeza que tá bem? Não, Maria, eu não tô bem. Ainda dói, ainda tenho medo, ainda me sinto culpado às vezes. Então por que tu parece diferente? Porque eu entendi uma coisa. O quê? Que não preciso estar bem para tentar ser melhor. Que não preciso estar curado para começar a me cuidar. João olhou para o teto do quarto, onde a luz da lua desenhava sombras suaves. Maria, eu sempre achei que para ser um bom pai e marido, eu tinha que ser perfeito. Mas hoje eu entendi que meus filhos não precisam de um pai perfeito. Eles precisam de um pai presente. E tu vai conseguir ser presente. Vou tentar. Todo dia vou tentar. E nos dias que não conseguir, vou pedir ajuda. Ajuda de quem? De ti, dos meninos, do pastor, de Deus. Maria se aconchegou no braço de João. Tu sabe que eu sempre vou estar aqui, não sabe? Sei, e é isso que me dá força para continuar tentando. Do lado de fora, o vento balançava as árvores,
e Maria podia jurar que escutava um sussurro de esperança no ar. As sementes de girassol dormiam na terra, guardando dentro de si a promessa de dias mais dourados. A cura de João não tinha acontecido de uma hora para outra. Não tinha sido um milagre instantâneo ou uma revelação divina. Tinha sido um processo lento, doloroso, feito de pequenas decisões diárias, de escolher a vida em vez da culpa. E pela primeira vez em muito tempo, Maria dormiu tranquila, sabendo que o homem ao lado dela tinha escolhido ficar. Não apenas no corpo, mas na alma também. Mas ela ainda não sabia que o maior teste da nova decisão de João estava por vir. Porque 3 dias depois, eles receberiam uma notícia que testaria toda a força que ele tinha conseguido reunir. 3 dias depois da cerimônia dos girassóis, numa manhã que começou igual a qualquer outra, João estava no galinheiro quando ouviu Maria gritando lá de dentro de casa. João, vem correndo!" Ele largou o balde de ração e correu para casa, o coração disparando. Encontrou Maria na cozinha, segurando o telefone com as mãos tremendo. "O que aconteceu? É do hospital da cidade." Maria Eulália desmaiou na casa da vizinha. O mundo parou para João. Sua filhinha de 4 anos, aquela luz da casa, estava no hospital. Como assim desmaiou? Ela estava brincando normal. De repente caiu e não acordou mais. A vizinha trouxe ela correndo para o hospital. Eles pegaram a caminhonete e saíram voando para a cidade. No caminho, João sentia que todos os fantasmas do passado voltavam para assombrar ele. E se perdesse Maria Eulália também? E se fosse mais um castigo pelos seus erros? "João, para de pensar bobagem", Maria disse, vendo o desespero nos olhos dele. "Ela vai ficar bem." "E se não ficar, Maria? E se for minha culpa de novo?" "Como vai ser tua culpa, João? Tu não fez nada." "Eu sempre faço alguma coisa, Maria. Sempre estrago tudo." No hospital, eles encontraram a vizinha, Dona Socorro, chorando na sala de espera. "Como ela tá?" Maria perguntou desesperada. "Os médicos ainda estão examinando." Ela estava brincando, de repente ficou pálida e caiu. Não acordou mais desde então. João se sentou numa cadeira, a cabeça entre as mãos. Era como se todo o progresso que tinha feito nos últimos meses tivesse desaparecido de uma vez. "É minha culpa", ele murmurou. "É castigo pelos meus pecados." "João, para com isso", Maria tentou acalmar. "Não, Maria. Primeiro nosso bebê. Agora Maria Eulália. Eu sou uma maldição para minha própria família." Pedrinho e Joãozinho chegaram correndo, tendo deixado os estudos para vir para o hospital. "Como ela tá?" Pedrinho perguntou. "Ainda não sabemos", Maria respondeu. Foi quando o médico apareceu, um homem de uns 50 anos, de jaleco branco, com uma expressão séria. "Família da Maria Eulália? Somos nós." Maria se levantou. "Ela está consciente agora, mas precisamos fazer uns exames mais detalhados. Pelo que observamos, pode ser anemia severa." "Anemia?" João perguntou. "Sim, pode ser por má alimentação, vermes ou alguma doença mais séria. Vamos investigar." "Doutor," João se aproximou. "É grave. Pode ser, mas também pode ser algo simples de tratar. Vamos aguardar os resultados." Durante as 2 horas seguintes, João entrou num estado que Maria não via há meses. Ele andava de um lado para o outro na sala de espera, culpando a si mesmo por tudo. Se eu tivesse sido um pai melhor, se eu tivesse prestado mais atenção nela, se eu não tivesse ficado deprimido todos esses meses. "João, para." Maria finalmente explodiu. "Tu não tem culpa de nada." "Tenho sim, Maria. Enquanto eu estava me lamentando, minha filha estava ficando doente e eu nem percebi." "Ninguém percebeu, João. Nem eu, nem os meninos, nem a vizinha." Mas João não ouvia. Ele estava de volta àquele lugar escuro onde tudo era culpa dele, onde cada tragédia era resultado dos seus erros. "Pai," Pedrinho tentou, "o senhor está exagerando." "Não tô não, meu filho. Eu sou uma praga na vida de vocês." Foi aí que o médico voltou com os resultados. "Boas notícias", ele disse sorrindo. "É anemia por deficiência de ferro, nada grave. Com medicação e uma dieta adequada, ela fica boa em poucas semanas." Maria suspirou aliviada. "Podemos ver ela?" "Podem sim." Ela está perguntando pelo pai. Mas quando entraram no quarto, João ficou parado na porta, vendo Maria Eulália deitada na cama de hospital, pálida e pequena. "Papai." Ela estendeu os bracinhos. João se aproximou devagar, como se tivesse medo de tocar na filha. "Como tu tá, minha princesa?" "Tô melhor."
O médico disse que eu só preciso tomar um remedinho. João olhou para a filha, tão pequena e frágil, e sentiu que não merecia ser chamado de pai por ela. Papai, por que o senhor está chorando? Porque o papai não cuidou bem de ti. Cuidou sim, o senhor sempre cuida da gente. Mas João balançou a cabeça. Não, minha filha, o papai é um fracasso. Maria Eulália, mesmo sendo pequena, viu a tristeza nos olhos do pai e fez algo que ninguém esperava. Ela segurou o rosto de João com as mãozinhas pequenas e disse: Papai, o senhor lembra da história do girassol que a gente plantou? Lembro. O senhor disse que mesmo quando fica triste, sempre tem esperança de ficar feliz de novo. João olhou nos olhos da filha, aqueles olhos inocentes cheios de amor. Então, por que o senhor esqueceu da esperança? A pergunta da menina atingiu João como um raio. Ali estava sua filha de 4 anos, doente na cama do hospital, consolando ele em vez de pedir consolação. Papai, ela continuou, eu não quero que o senhor fique triste. Quero que o senhor cuide de mim até eu ficar boa. Foi nesse momento que algo clicou na cabeça de João. Ele tinha passado tanto tempo se culpando pelo passado que quase perdeu o presente. Quase perdeu a chance de cuidar da filha quando ela mais precisava dele. Tu tem razão, minha princesa, ele disse, beijando a testa dela. O papai vai cuidar de ti e não vai mais ficar se culpando por coisas que não pode mudar. Promete? João olhou para Maria, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Olhou para os filhos mais velhos, que tinham medo de perder o pai para o desespero mais uma vez. Prometo, minha filha, desta vez é para valer. Nas semanas seguintes, João cumpriu a promessa. Ele cuidou de Maria Eulália com uma dedicação que surpreendeu a todos. Dava o remédio nos horários certos, preparava as refeições ricas em ferro que o médico tinha recomendado, brincava com ela durante a recuperação. E mais importante, ele não se culpou nenhuma vez pela doença dela. Maria, ele disse numa noite, depois que Maria Eulália já tinha melhorado, eu entendi uma coisa. O quê? Que ser pai não é nunca deixar os filhos ficarem doentes ou sofrerem. É estar presente quando eles precisam. E tu tá presente agora. Tô. E vou continuar estando. Não importa o que aconteça. Algumas semanas depois, quando Maria Eulália já estava completamente recuperada, a família fez um piquenique no quintal de casa, bem ao lado dos girassóis que tinham crescido grandes e amarelos. Pai, Pedrinho disse, posso fazer uma pergunta? Pode, meu filho. O senhor ainda se sente culpado pelo passado? João olhou para os girassóis, depois para a família reunida ao redor da toalha no chão. Às vezes ainda dói, Pedrinho. Sempre vai doer. Mas aprendi que carregar dor não é a mesma coisa que carregar culpa. Qual é a diferença? A dor me ensina a amar melhor. A culpa me impede de amar. Joãozinho se aproximou. E agora, pai? O senhor escolhe dor ou culpa? Escolho dor, meu filho, porque através dela aprendi que vocês são mais importantes que meus arrependimentos. Maria Eulália subiu no colo do pai. Papai, conta a história do girassol de novo? Qual história, minha princesa? A história de como mesmo no inverno mais frio, sempre tem semente esperando para virar flor. João olhou para a filha, depois para os girassóis balançando no vento da tarde. Era uma vez, ele começou, um homem que achou que o inverno nunca ia acabar, mas sua família plantou sementes de amor no coração dele. E mesmo na estação mais fria, essas sementes cresceram e viraram as flores mais bonitas do mundo. E aí, papai, eles foram felizes para sempre? João olhou para Maria, para os filhos, para o céu azul do sertão. Não, minha princesa, eles não foram felizes para sempre. Porque a vida tem alegrias e tristezas, verões e invernos. Então que fim teve a história? Eles aprenderam a ser felizes um dia de cada vez e descobriram que isso era muito melhor que uma felicidade de mentira que nunca acaba. E ali debaixo do sol quente do sertão, cercado pela família que quase perdeu por causa da própria teimosia, João finalmente entendeu que a vida não é sobre ser perfeito, é sobre estar presente. Esta história nos ensina uma verdade que o pastor Josué compartilhou com João. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Maria viveu essas palavras bíblicas ao lado de um homem que quase se perdeu na própria culpa. Ela mostrou que amar verdadeiramente significa não desistir mesmo quando a pessoa amada desiste de si mesma. João descobriu que arrependimento verdadeiro não paralisa, transforma. Como disse o pastor, não adianta questionar se nosso pecado é maior que a graça de Deus,
porque isso seria colocar nossa fraqueza acima da força dele. A cura de João não veio através de um milagre instantâneo, mas através da decisão diária de escolher estar presente em vez de viver no passado. Maria Eulália, com sua inocência de criança, foi quem ensinou ao pai que mesmo no inverno mais frio, sempre há sementes esperando para virar flor. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Até mesmo a dor se transformou em sabedoria, a culpa em gratidão. Você está vivendo no passado ou construindo o futuro? Está permitindo que seus erros definam quem você é? Ou está deixando que eles ensinem quem você pode se tornar? Como o pastor disse, você tem duas escolhas: usar a dor para se destruir ou para se reconstruir. Que tipo de pai, mãe, cônjuge você quer ser daqui para frente? Alguém que vive preso aos fantasmas do ontem ou alguém que planta esperança no jardim de hoje? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder outras histórias emocionantes que vão inspirar você a nunca desistir dos seus sonhos. E clique agora no vídeo que está aparecendo na tela, parte 3 desta mesma história, para descobrir como a família de João e Maria enfrentará novos desafios e se o amor deles será forte o suficiente para superar as próximas tempestades que estão por vir.